Eu queria que você refletisse comigo, baseado no texto da carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, a respeito desse tema. O que as dificuldades podem nos acrescentar, podem nos ensinar nesse período da nossa vida. E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com o seu coração uma palavra da parte do Senhor. O que nós podemos aprender com essa fase que nós estamos vivendo? Olhando para o texto e tendo como base a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos conversar hoje a respeito desses ensinos. Que tipo de ensino nós podemos tirar das dificuldades? Queria te convidar agora a ler comigo o texto das Sagradas Escrituras. Eu queria que você lesse com fé esse texto comigo. Segunda carta de Paulo, capítulo 4, verso 13 a 18. Eu vou ler na minha versão, você acompanha aí na sua. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, meus irmãos, a partir desse texto, nós podemos refletir a respeito desse tema, a respeito do sofrimento, do que ele pode nos ensinar, mas eu queria que você fizesse aqui um exercício na memória e lembrasse do episódio anterior. No episódio anterior foi falado a respeito do poder da transparência. Alguns pontos foram citados, que a transparência, ela ensina, ela abre o coração, ela trabalha com as nossas fraquezas, e foi falado a respeito também de não passarmos essa imagem de super-heróis. Nós vivemos uma época tão complicada, de muitos super-heróis, anti-heróis, e a sociedade vive cada vez mais nesse processo de associação. Mas nós precisamos nos associar a outras pessoas. Precisamos buscar nas Escrituras elementos e pessoas que nos ajudem a perceber e a trabalhar essa questão. Não podemos ser como os super-heróis, a não ser que você seja como o Thor, no segundo filme dos Vingadores. Ali tudo bem, é um cara mais derrotado, pecador, derrubado, aí tudo bem. Mas nós precisamos olhar para as Escrituras e ver que mesmo nas dificuldades nós podemos crescer e seguir amadurecendo. Uma das primeiras coisas que eu queria que você guardasse no seu coração, o que as dificuldades e as lutas podem nos ensinar? A primeira coisa é que elas nos ajudam a confiar em Deus. As lutas e as provas, as dificuldades, nos ajudam a confiar em Deus. Nele nós podemos descansar. Por que nós podemos confiar em Deus? Porque Ele é o nosso suporte, o nosso auxílio, o nosso socorro. Não existe outro lugar que o nosso coração consiga encontrar descanso. Nessa época em que vivemos, o mundo oferece muitas possibilidades de descanso, mas são descansos que nos apresentam como passageiros, que descansam pouco, às vezes o corpo, às vezes a mente. Já ouvi muita gente dizendo: pastor, olha, eu vou para frente da televisão para dar aquela esparecida, para poder descansar, mas esse descanso, ele é ilusório, porque nós não aprendemos a descansar no lugar certo. Essas lutas e as dificuldades, elas reposicionam o nosso coração e nos ajudam a confiar em Deus, porque Ele é quem nos consola. Se você olhar o versículo
capítulo 1, verso 9, ele diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo está dizendo: não confie em você, nós não somos confiáveis, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E nos momentos das lutas, dificuldades, nós percebemos que não damos conta da situação. E que se o Senhor não estiver conosco, a nossa vida acaba. Eu recebi uma ligação essa semana de uma pessoa com muito carinho, dizendo: olha, pastor, eu amo você, amo a Jesus, e que bom que você está na minha vida. Eu falei: minha irmã, eu agradeço o seu carinho, mas você inverteu a ordem. Porque primeiro nós amamos ao Senhor, depois amamos um ao outro. Sabe por quê? Porque se eu te faltar, o Senhor vai te socorrer, vai te amparar. Agora, se ele te faltar, meu irmão, não tem socorro que alcance seu coração. Se ele te faltar, não serei eu ou qualquer outra pessoa que vai conseguir restaurar a sua vida. O consolo do Senhor só vem dele. Então nós precisamos entender que essas lutas, elas trabalham as nossas deficiências, nos ajudam a confiar em Deus. É porque é dele que vem o consolo. Capítulo 1, verso 3 e 4, capítulo 7, verso 6, consolo, encorajamento. É isso que vem da parte do Senhor. É difícil passar? É muito difícil passar pelas lutas. É difícil enfrentar uma tempestade. Mas ele mandou a gente ter bom ânimo, porque ele venceu. E apontou nosso coração para o Pai. Porque nós precisamos aprender a confiar, porque normalmente não confiamos em Deus. Nós confiamos na força do nosso braço, no nosso salário, no nosso emprego, na nossa esposa, na nossa casa. Confiamos em tantas coisas, mas não confiamos em Deus. Essas situações nos ensinam. Elas também nos ajudam a ver que Deus nos liberta. Ele é o nosso libertador. Ele veio ao nosso encontro. Ele não só trabalhou no nosso coração e trabalha, mas ele nos liberta da nossa condição. E agora, livres nele, vivemos. Então ele reposiciona o nosso olhar. Aprendemos a olhar para Deus como alguém que tem todo o poder, como alguém que não é um semelhante, mas alguém que é criador do céu e da terra, que não existe nada difícil, nada tão complicado, que nada está oculto ao seu olhar. Muitas vezes nós nos enganamos. Achamos que podemos resolver as questões e Deus está dizendo: filho, você está entendendo esse processo? Olha para mim, deixa eu te socorrer, porque eu sou o socorro presente na angústia. E você precisa entender que isso faz parte desse processo de conhecimento, de consolo do Senhor, de libertação. Muitas vezes passamos por lutas para aprender quem é o nosso Deus e aprendermos a confiar nele. Uma vez eu passei por experiência com a minha filha, estava numa plataforma de uma piscina de saltos e a primeira filha chegou correndo e pulou. A outra não pulou de jeito nenhum. Mas eu fui do lado dela e mesmo assim ela tinha medo do desconhecido, e mesmo estando lá, falei: filho, eu vou na frente, te espero lá embaixo. Esse processo de crescimento é doloroso, mas é extremamente importante. Nós precisamos confiar que ele tem tudo sob controle, que ele sabe o que aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer. Segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração: as nossas dificuldades podem ajudar outras pessoas. Pô, pastor, o senhor está brincando, eu preciso passar pela dificuldade para ajudar os outros? É isso mesmo, sabe por quê? Porque você passa pela dificuldade e ajuda o outro, mas na hora que o outro passa pela dificuldade, ele te ajuda. Isso, as dificuldades, as lutas, cooperam com a nossa vida. Então, quando as pessoas olham para aquilo que eu estou passando, elas não precisam passar pelas mesmas coisas, mas elas aprendem, glorificam a Deus. Paulo, inúmeras vezes, dizia que a igreja glorificava a Deus por aquilo que ele estava passando. E ele deixava claro as lutas que ele passava para que a igreja se alegrasse com ele até mesmo nas lutas. Então nós precisamos nos alegrar. Como é que eu vou chorar com os que choram? Como é que eu vou me alegrar com os que se alegram? É nesse processo de luta, enfrentamento da tempestade, do tempo ruim, da chuva que é difícil, que dói, que machuca, da perda. Esse processo é um processo que mexe, porque nós estamos nessa jornada aqui sendo lapidados e aprendendo a olhar para cima. Porque normalmente nós olhamos para baixo, para as nossas relações, permitimos que as pessoas nos reposicionem, permitimos que as pessoas nos digam o lugar que devemos ir, para onde devemos seguir, o que caminhos, conselhos, os mais adversos do mundo. Não, meu amigo, meu irmão, o Senhor nos chama a ouvir os seus conselhos e a ouvirmos a sua palavra
E enquanto nós caminhamos, Ele nos direciona e usa as nossas dificuldades para poder abençoar outras pessoas. As pessoas vão dar graças a Deus pelo que nós estamos passando e pelo que elas estão passando. No momento que o outro estiver passando, você vai dar graças a Deus. Tenho certeza. Ainda bem que não é comigo. Mas você pode orar pelo outro e aprender. Agora, no momento da sua dificuldade, o outro também vai dar graças a Deus, porque existe aprendizado. Só esse é o Evangelho, essa é a loucura do Evangelho. Eu poder me alegrar com a situação que me machuca, que é difícil, porque eu sei que isso coopera para o meu bem. Eu sei que Deus não deixou de olhar para mim, que isso faz parte do processo que Ele preparou para a minha vida, para o meu crescimento espiritual, para a minha maturidade. Então, enquanto você está passando, está batendo, pisou na bola, tropeçou, meu irmão, Deus é conosco. Saiba, Deus está lapidando seu coração, lapidando sua fé, falando não só para você olhar para Ele, confiar nele, esperar nele, mas também dizendo o seguinte, olha, tem mais gente do seu lado. Tem gente orando por você, tem gente se alegrando com você, tem gente te suportando. Um dia alguém me carrega, no outro dia eu carrego esse alguém. Então isso é bênção para a nossa vida. As lutas e as dificuldades, elas nos ensinam e nos ajudam nesse processo. Mas também não para por aí. Talvez você esteja passando por dificuldades e talvez você não esteja percebendo e vendo o que Deus está fazendo. Nem sempre nós vamos perceber, mas nós precisamos crer. Nem sempre o nosso coração vai compreender a situação ao nosso redor. Mas tenha fé, tenha esperança. E se você está do lado de alguém que está tendo dificuldade, ore com ele. Seja consolo na vida dele. Chore com ele, porque eu tenho certeza que isso vai fazer bem para o coração da igreja. Porque amanhã é ele que vai orar com você, vai chorar com você, vai te consolar, vai te dar esperança por meio da palavra do Senhor. E terceiro, as dificuldades, ela aumenta a nossa expectativa em Deus. Ela aumenta o nosso desejo de conhecer a vontade e da ação dele sobre as nossas vidas. O nosso coração ele é muito independente. Nós escolhemos caminhos e queremos que Deus nos abençoe. Mas na medida que passamos pelas lutas, nós não podemos perder essa expectativa da ação graciosa de Deus. Porque se perdemos a expectativa, nós seguimos moribundos por essa vida. Quem mais vai nos socorrer? Quem mais vai poder nos ajudar em situações difíceis? Pode ser que um dia seja um emprego, pode ser que um dia seja alguém enfermo dentro de casa, você bateu o carro, brigou com a esposa, brigou com a família, ou algum problema no trânsito. Meu irmão, existem situações que nós podemos nos ajudar, mas só o Senhor pode acalmar o nosso coração no meio de uma tempestade. Quem ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar, diz Paulo no capítulo 4, verso 14 e 17. As lutas elevam o nível das nossas expectativas em Deus. Quanto mais eu luto, mais eu olho para cima e espero que Deus haja. Antigamente tinha um corinho do Márcio Nascimento, eu acho que ele dizia, tá difícil, meu irmão? Vai chorando, geme e chora. Por quê? Porque não tem outro jeito. Vai chorando aos pés da cruz, vai chorando diante de Deus, chora, geme, mas o Senhor recolhe suas lágrimas. Mas enquanto a gente chora, enquanto a gente geme, a gente aguarda com expectativa. Aguarda com expectativa a mão dele, a ação graciosa dele, sabendo, ele vem para acalmar o meu coração, ele vem para acalmar a tempestade, ele vai fazer alguma coisa. Nós somos os seguidores do caminho, olhando para o nosso mestre, esperando que a qualquer momento alguma coisa surpreendente aconteça. Não porque sejamos melhores, mas porque ele é gracioso, porque ele é bom, porque ele tem prazer em amar os seus, em socorrer os seus. Gera expectativa no seu coração, está difícil. Gera expectativa. Converse com a sua alma, converse com o seu coração, diga, não desista, não desanime, o Senhor é bom, aguarda nele, espera nele, confia nele, gere expectativa no seu coração, não aconteceu hoje, mas vai acontecer em breve, pode ser na madrugada, pode ser amanhã de manhã, não importa, o Senhor virá ao meu socorro. Essa é a nossa expectativa, a expectativa da ação graciosa de Deus. As lutas elevam o nível da nossa expectativa em Deus. Ao contrário de nos jogar para baixo, as lutas da vida devem nos fazer aguardar a vitória e crer na esperança divina, na esperança da vida eterna. Sabe por que é isso, meu irmão? Isso tudo vai passar. E a nossa maior alegria é saber que ele vai voltar. Ele vai cumprir o que ele prometeu. Ele vai voltar. Não existe nada nessa vida que possa tirar do seu coração essa alegria.
nada nessa vida que possa tirar de você a esperança do retorno, a esperança de um reencontro com Ele. Vai passar, como Paulo falou, é leve, momentânea a tribulação, porque o peso de glória é muito maior. A herança nos santos, a herança na eternidade com Deus é muito maior. Tá difícil, calma, vai passar. É um dia, 2, 1 ano, 2 anos, isso é passageiro, a nossa vida passa voando, é como fumaça. Ainda que o Senhor te permita passar anos de luta, de tempestade, Ele é o mesmo que vai te amparar. É nas mãos dEle que você descansa. E é Ele quem põe a mão sobre você. O fato de você acordar ainda estando em luta é pura graça. Continua aguardando o socorro de Deus, porque Ele pode não fazer a tempestade passar, mas Ele pode fazer o seu coração se acalmar. No meio da tempestade, seu coração ter paz é puro milagre, é naturalmente sobrenatural. Aguarde com expectativa a ação de Deus. Mas Ele não só aumenta a nossa expectativa de Deus, Ele também quebra a nossa estrutura do nosso orgulho. Você já parou para pensar nisso? Que talvez muitas lutas que você esteja vivenciando, talvez sejam para que o seu olhar não seja tão altivo, para que você não ande, talvez você ande se sentindo melhor do que os outros. Talvez você se sinta tão espiritual, talvez você ache que não possa enfrentar alguma luta, que outros podem, você não. Eu não sei o que passa dentro do seu coração, o seu berço, a sua história, mas existem coisas e estruturas dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, filosofias que foram implantadas pela nossa proximidade com esse século, com esse mundo, que não deveriam ter ficado e que nos tornaram mais arrogantes. Nosso coração não é ensinável, nosso coração é duro, você sempre quer ter a última palavra, você é aquele que tem uma palavra certa para tudo você tem que dar opinião, meu irmão, calma. A palavra de Deus, ela nos chama e nos diz o seguinte: o Senhor nos ensina e o nosso coração precisa aprender com Ele. O discípulo de Jesus Cristo precisa ter um coração ensinável. Eu não sei se o seu coração é ensinável, eu não sei se o meu coração é ensinável. E por isso as lutas nos ensinam, que me ajuda a saber que eu não sou nada. Aquela irmã que eu contei a história agora há pouco, eu disse para ela que a ordem estava invertida, que era primeiro Deus, depois eu, mas eu disse: minha irmã, eu sou homem, sou falho, sou pecador, sou finito. Dependo da graça tanto quanto você. Se eu não percebo isso, eu ando melhor. Eu acho que eu não erro. Eu acho que eu não peco. E se peco, é por pura falta de atenção. Eu preciso ter consciência de que o Senhor me põe no meu lugar. Ele senta no trono, não eu. E quando eu me atrevo e me acho espiritual demais, ou estou imune a qualquer situação, as lutas vêm para poder me jogar de joelho e dizer: eu sou um verme, não sou nada, pó, uma poeira nesse universo. Ai de mim, se não for o Senhor. Paulo diz que é para impedir que eu mesmo me exaltasse. Está aqui no capítulo 12, versos 7 a 10. Paulo fala dessa questão de que o próprio evangelho trabalha dentro dele para que ele não se exaltasse enquanto ele prega, enquanto ele ora, enquanto ele cura as pessoas. Nós temos esse privilégio de participar das coisas do reino, mas nós não somos melhores. Não somos piores, mas também não somos melhores. Precisamos ter atenção a isso, porque se Paulo tocou nesse assunto, os nossos corações precisam estar atentos a isso. Você pode não ter coragem de confessar isso, mas eu sei que muitas vezes as suas atitudes expressam isso. Paulo aprendeu a gloriar-se no Senhor. As dificuldades da vida nos ensinam que somos vasos frágeis. Um vírus, uma bactéria, às vezes um escorregão pode te derrubar. Às vezes um vento encanado não vai me derrubar, mas vai derrubar você. Você é frágil. Você é frágil. Foi o Senhor que fez a gente assim. Vasos de barro. Não só para que Ele possa nos moldar, mas porque são frágeis e precisam encontrar sua força no Senhor. Para participar da ressurreição, temos que passar pela morte. Paulo não pregava a si mesmo. Ele pregava o evangelho, sabia que enfrentaria a morte, e nós possivelmente passaremos pela morte, a não ser que o Senhor retorne antes. Mas se o Senhor permitir, pode ser que daqui a alguns anos, nenhum de nós esteja mais presente nesse mundo e todos teremos passado pela morte. Porque somos frágeis. A gente não pensa nisso, a gente não quer pensar sobre isso. Nós temos medo da morte. Você não tem coragem de dizer isso. Sabe por que você fica, às vezes, a mulher e o homem se entregando às vaidades e exagerando nas coisas para que você seja cada vez mais jovem? Porque você tem medo.
Você não quer que as pessoas vejam que você é frágil, mas as lutas mostram quem você é, mostram sua cara de derrubado, seu rosto triste. Por quê? Porque a gente quer esconder das pessoas. Você tem que se cuidar, minha irmã. Você tem que se cuidar, meu irmão. Mas tudo tem limite. Você tem que entender que a vida passa. O tempo passa. E foi assim que o Senhor quis que acontecesse. Nós somos frágeis. Não temos como adiar o nosso encontro com o Senhor. Os nossos dias estão escritos. E Ele disse que faz parte do projeto dele para a sua igreja. Para participar da ressurreição, precisamos passar pela morte. E as dificuldades surgem, muitas vezes, para nos tirar do egocentrismo. Esse lugar que gostamos tanto de falar de nós, dar tanto testemunho. Tem tanta gente dando testemunho daquilo que fez, daquilo que era, mas pouco testemunho daquilo que o Senhor fez. As dificuldades nos ajudam a olhar para Deus, saber que não somos nada, que gracioso é o Senhor, que Ele que me tirou de onde eu estava, morto, perdido, acabado, destruído, me colocou no lugar, me reorganizou, me reordenou e agora me colocou no caminho de santificação para que eu pudesse continuar amando ao Senhor. Mas entendendo que cada passo que eu dou, cada luta, me forja, me trabalha, me molda e me ensina. Me ensina a ser mais humilde, me ensina a aprender, me ensina a partilhar, me ensina que eu não sou melhor, que eu não sou diferenciado no meio da congregação. Mas diz que nós devemos aprender a honrar uns aos outros, considerar o outro melhor do que nós mesmos. E esse é um processo difícil, porque o nosso coração não aceita isso. Mas eu queria, meu irmão, encerrar por aqui. Quero pedir que você guarde essas palavras no seu coração, que você continue meditando, que você continue buscando ao Senhor, aprendendo com Ele, olhando, aprendendo a confiar no Senhor. Você continue aprendendo com as lutas e com as dificuldades, que as pessoas possam glorificar o Senhor por aquilo que você está passando e que você glorifique ao Senhor por aquilo que outras pessoas estão passando, aprendendo uns com os outros, aprendendo a olhar para Ele, aprendendo a ter expectativa por Ele, a expectativa da ação, que é sempre iminente. Pode não ter sido até agora, mas a qualquer momento Ele vai voltar e a qualquer momento Ele pode me tocar. Chega por trás, tenta tocar no manto com aquela mulher do fluxo de sangue. Tinha expectativa, basta tocar na orla do seu manto. A expectativa, eu não posso fazer mais nada, mas eu sei que Ele pode. Se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. Essa é a ação graciosa de Deus ao encontro daqueles que carecem, que precisam de ajuda. Deus nos usa, apesar das nossas fraquezas, para mostrar o seu poder e que o poder é todo dele. Descanse em Deus. Confie em Deus. Descanse na sua bondade. Creia que Ele tem poder para transformar qualquer situação, para fazer o que você não pode, para ir onde ninguém pode ir, para tocar onde ninguém mais pode tocar, para desfazer qualquer embaraço, para poder restaurar qualquer situação, para poder transformar qualquer pessoa, qualquer coração, porque não existe ninguém que não seja, que Deus não possa transformar. Não existe lugar que Deus não possa ir e não existe situação que Ele não possa transformar. Que Deus te abençoe sua noite, seu dia, sua semana e que o Senhor continue nos ensinando para a glória do seu santo nome. É isso aí, pessoal. Continue acompanhando essa série e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos